Vamos começar o vídeo com uma pergunta simples. Será que você já olhou para alguma coisa que te passava a sensação de algo quase humano, mas ao mesmo tempo aquilo claramente não era humano? Essa sensação estranha é conhecida como Vale da Estranheza e ganhou grande destaque de alguns anos para cá. Acredito eu que uma das coisas que mais podem causar essa estranheza são os bonecos quase que realistas demais. Com o tempo passando, parece que eles se aproximam mais do real, como se fosse uma cópia barata. Aquilo claramente é um boneco, mas o olhar não parece ser comum. Parece que o olhar está quase vivo e ao mesmo tempo vazio. Os bonecos realistas são um ótimo exemplo disso, mas não chegam nem perto das inteligências artificiais que agem exatamente imitando o ser humano. Hoje, não é tão difícil de ver isso no TikTok, Reels e até aqui no YouTube. A verdade é que apesar de não ser real, aquilo é algo que imita diretamente a nós. Algo que sorri, que fala, mas que não pensa como nós. Apenas segue instruções de prompts criados. Mas o que exatamente pode explicar o Vale da Estranheza? Imagine uma linha simples. Quando algo, seja robô, seja boneco, se parece mesmo com um ser humano, acabamos por sentir empatia. Quantos vídeos desses não enganam diversas pessoas, principalmente pessoas de mais idade? Um robô com rosto pode parecer interessante de alguma forma. Um boneco sorrindo também. Mas não é segredo para ninguém. Bonecos têm defeitos. A maioria não mexe os olhos, nem abre a boca, nem mexe a mão. A inteligência artificial nem sempre consegue ser exatamente o que foi descrito. É aí que entra o estranho de tudo isso. É aí que entra o sorriso falso, os movimentos lentos, quase que tentando ser perfeito. O que sabemos que o ser humano não é perfeito a esse nível. A empatia some e surge o Vale da Estranheza. Masahiro Mori, um pesquisador japonês, foi quem propôs esse termo em 1970. Ele percebeu que quando um robô mais se aproxima do real, maior acaba sendo a nossa aceitação disso, até percebermos esses detalhes, que, acredite, são suficientes para alcançarmos esse vale. Ele percebeu que o desconforto aparecia exatamente aí. Mas por que isso acontece? A ciência, por exemplo, não tem uma resposta certa para isso, mas algumas hipóteses podem ser levantadas. A primeira vai dizer que nosso cérebro é perito em reconhecer rostos. Isso acontece desde crianças. Aprendemos a identificar traços, olhar, piscada, tudo isso. Nosso cérebro percebe rápido, quase que automático. Uma segunda hipótese tem mais a ver com a sobrevivência. Isso não acontece só de hoje. Para sobreviver, precisávamos saber com o que estávamos lutando. Era necessário saber o que exatamente era o que víamos. Então diversas coisas podiam indicar algum tipo de perigo. Alguns cientistas acreditam fielmente que objetos quase humanos despertam esse mesmo mecanismo inconscientemente. Não por serem perigosos, mas porque lembram sinais que nosso cérebro aprendeu a evitar. Quando vamos para o terror, esse vale aparece ainda mais. O próprio cinema já usa disso há anos. Annabelle, por exemplo, era uma simples boneca, mas a cada instante assistindo, você poderia sentir que os próprios personagens sentiam que a boneca estava viva. A sensação de olhar para Annabelle em um lugar e depois ela está em outro lugar certamente assustava muita gente, até porque nem toda boneca foi feita para se mexer. Megan de 2022 é mais um filme nesse mesmo estilo, uma boneca com inteligência artificial realista, que transita entre o visual de uma criança perfeita e movimentos robóticos calculadamente frios. O que esses dois filmes têm em comum? Os dois conseguem te trazer a incerteza do falso e real. Aquilo realmente mexeu? Aquilo realmente está vivo? Você sempre vai buscar a resposta mais fácil. Nos últimos anos, essa sensação voltou com força. Vídeos criados por IA, avatares digitais, vozes artificiais e rostos gerados por computador estão cada vez mais realistas.
Mas quase sempre existe um pequeno detalhe que denuncia, um olhar vazio, uma piscada estranha ou um sorriso artificial, e é justamente essa imperfeição que desperta um desconforto difícil de explicar. Talvez um dia essa diferença desapareça, ou talvez nosso cérebro sempre encontre algo que pareça errado. O Vale da Estranheza mostra que o medo nem sempre vem de algo desconhecido. Às vezes, o que mais causa desconforto é aquilo que parece ser humano, mas claramente não é. É por isso que alguns bonecos, robôs e inteligências artificiais conseguem nos perturbar tanto. Nosso cérebro reconhece traços familiares, mas ao mesmo tempo percebe que existe algo errado. E é justamente esse conflito que cria uma das sensações mais estranhas da mente humana, a de olhar para um rosto e sentir que ele simplesmente não deveria existir. Mas enfim, provavelmente já presenciou essa sensação estranha alguma vez. Então comente aí. E esse é o canal Mr. Teo.